Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dar sequência aqui na nossa programação, trazendo aqui os debates, as conversas, né, sobre temas e lutas da classe trabalhadora. E hoje eu estou aqui na USP, né, fazendo a cobertura do evento que foi chamado pelo MRT sobre a escala 6x1. Né? Serão dois vídeos, um vídeo, né, com conversa direta com as pessoas que estiveram na mesa, e por iniciativa minha, resolvi gravar também a fala dos participantes. Como eu, como um bom atrasado que sou, acabei, né, chegando mais tarde no evento e consegui cobrir a fala de 3 participantes que estiveram na mesa. Então fique aí com a gente e acompanhe, né, como que foi mais uma cobertura, né, do podcast Mesa de Debates. Bom, camaradas, boa noite aí para o Plínio, companheiros que compõem a mesa, companheiros do plenário. Tentar contribuir um pouco aqui para esse debate. A partir de que, um comum acordo aqui, parece ser um comum acordo aqui na mesa, de que essa luta, né, pelo fim da jornada 6x1 ganhou uma potencialidade de mobilização enorme, né? E, por consequência, ela tem, sim, a potencialidade de unir, né, de permitir que se una, a partir de uma política nesse sentido, se unir amplos setores, entendeu, da classe trabalhadora numa frente única operária, que seria a condição necessária para impor uma derrota à burguesia e também ao imperialismo, não só a burguesia nacional, né, em torno dessa questão da jornada do trabalho. E, nesse sentido, eu concordo bastante aí com o que diz o Plínio, que se faz necessário buscar, né, analisar a situação com bastante atenção para encontrar as formas, né, e as demandas, entendeu, que possam responder a um conjunto de necessidades da classe trabalhadora. Que, tipo, por um lado, a luta contra a jornada de 6x1 implica numa luta contra a superexploração, implica numa luta para vender menos tempo de vida, entendeu, ao capitalista, né? Não vendemos só força de trabalho, nossa força de trabalho é vendida por um determinado tempo ao longo do dia, nós vendemos parte da nossa vida todos os dias, né? Então, isso implica a gente pensar em toda a abrangência disso. Então, algumas questões aí a serem consideradas. Quer dizer, primeiro, que uma jornada de 40 horas semanais, né, num setor que não é precarizado, por exemplo, como trabalhadores efetivos da USP, entendeu? O que implica para esse setor, né, o avanço da precarização do trabalho? O que implica para esse setor, tá certo? A ampliação da jornada de trabalho para os setores mais precarizados? O que implica para quem tem uma jornada de 40 horas? Isso implica que vai se produzindo contra ela uma mão de obra mais barata. Uma mão de obra muito mais próxima, muito mais barata, muito mais desorganizada, né? E essa mão de obra vai sendo usada cada vez mais de forma a substituir os postos de trabalho dos chamados efetivos, dos chamados trabalhadores que estão mais regulamentados, né? E o que enfraquece. Um exemplo concreto disso, na USP, a burocracia acadêmica tem um projeto declarado
de que em mais 7 anos não haja nenhuma função operacional contratada pela USP. É para estar tudo terceirizado. Então, alguns milhares de postos de trabalho que vão para o espaço, por conta dessa mão de obra, entendeu? Mais barato. Mesmo os que estão, os efetivos hoje, se instituiu um banco de horas, instituído o banco de horas na universidade, a categoria reivindica fortemente esse banco de horas, por chantagem da reitoria, né? O que acontece? O que se faz com esse banco de horas? Eles acumulam as horas de dias que a universidade não funciona, como período de recesso, as pontes, feriados, etc., né? E obrigam as pessoas a pagarem essas horas, né? O que implica em aumentar a jornada de todo mundo por várias semanas, até ao longo do ano. E são alguns milhares de postos de trabalho que deixam de ser gerados e contratados por isso. Aliás, o banco de horas vem substituir a perda da mão de obra causada pela redução dos postos de trabalho, que vem sendo implementado desde 2014 para cá. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que se tem os companheiros que trabalham nas jornadas de 6 por 1, tem outros setores que não trabalham nessa jornada, mas também são afetados por essa precarização. E se faz necessário unir essas forças para combater isso, né? É necessário também ficar atento com alguns problemas que podem surgir. Como, por exemplo, eu estive no Rio de Janeiro, num ato no Rio de Janeiro agora, teve aqui em São Paulo também, mas eu vi do Rio de Janeiro, onde já se manifestou nos carros de som, certo? A grita de que não. Essa consigna não pode ser misturada com outras. Não pode ser misturada com outras, entendeu? Dificulta você trazer outros setores, entendeu? Para essa luta. Uma companheira do Centus tentou colar uma bandeira da Palestina no carro de som, não permitiram. Não permitiram colocar aqui, não, entendeu? Então tem esse problema. Algo que a gente tem visto muito comum, quando surge a necessidade ou mesmo propostas de lutas, aqui em São Paulo, contra a terceirização da Sabesp, o que nós vislumbramos? Por exemplo, a mobilização no metrô, entendeu? Ela foi literalmente bloqueada, entendeu? Pelas direções dos sindicatos, a Sabesp também, entendeu? Ao passo que os parlamentares chamavam a mobilização todinha para a Assembleia Legislativa. Não vamos permitir, vamos botar contra. Sabe que são minoria ali. Não são minoria. Entendeu? Ao tirar a luta da rua e levar para dentro do parlamento, está levando a luta por conta da derrota. Certo? É um jogo consciente isso. É um jogo consciente. Nós temos visto muito discurso do petismo, dos seus satélites, que, olha, o governo até tenta, mas a direita é a maioria no Congresso Nacional. Na verdade, é a maioria no Congresso Nacional, assim, a direita. Mas quem é a maioria aqui fora, onde está a verdadeira força social? Entendeu? Quem controla a maior central sindical do país? É o PT. Quem controla a CPB, que é outra grande central sindical? Entendeu? O PCdoB. Estão aliados, estão juntos com o governo. Tem falado setores do pessoal que controlam mais 2 centrais sindicais, menores, obviamente, mas estão aí também, né? Que tem um peso também. Quem controla a UNE? A maior organização de juventude do país. As UES. PT e PCdoB. Os maiores movimentos populares do país. O MST e o MTST, que é o braço urbano do MST. Quem controla isso? O PT. Então, controla uma força social muito superior à direita. E essa força social mobilizada nas ruas, entendeu? É capaz, sim, de derrotar, entendeu? A burguesia, a extrema-direita, no único terreno onde isso é possível, no terreno da luta de classe, no terreno das mobilizações. Então, por que fazem essa divisão de tarefa? O PT na frente parlamentar, os petistas da frente parlamentar, fazem discurso contra os ataques, quando é o caso, não é?
Agora, o PT, na frente sindical, na frente do movimento operário, do movimento popular, do movimento da juventude, emperra as mobilizações, impede a mobilização e deixa o terreno livre para que os ataques possam passar. Vimos como aconteceu a reforma trabalhista. Então, é necessário, sim, você ter uma política, né, de denúncia e de exigência, entendeu? Às centrais sindicais, leia-se aos partidos que controlam as centrais sindicais, entendeu? Para cessar essa política, a sua política reformista, a sua política de colaboração de classes, né? Que é uma política que está demonstrando, entendeu? Que só fortalece a direita. E não se trata só, não é só esse o problema, que ao passo que fortalece a direita, né, busca minar e impedir o surgimento de qualquer alternativa pela esquerda. Os trabalhadores e a juventude se mobilizam para fazer greve, para lutar, etc. São bolsonaristas. Estão fazendo o jogo da direita. É a esquerda que a direita gosta. Nós vimos na greve do IBAMA, na greve das universidades federais, entendeu? Agora dos trabalhadores da Previdência Social, né? Como tem sido tratado essas greves? E quem tem sido o papel das direções nesses sindicatos? Atuar como freio, puxar para trás. Então, gente, a situação é que, se não se dá um combate no sentido de demonstrar para a classe trabalhadora, para a vanguarda, a necessidade, né, e a possibilidade de unir as forças, tá certo? Se a gente não pensa a partir dessa potencialidade, né, de luta pela redução da jornada de trabalho, pela redução, entendeu, da diminuição, entendeu, da exploração, né, para pressionar essas direções, esses dirigentes, entendeu? Se não busca ampliar, né, incluindo aí outras demandas. Aqui o companheiro falou alguém falou da revogação das reformas. Você pode aprovar uma lei que extingue aí a jornada de 6 por 1, tira isso da lei. Mas, na reforma trabalhista, tem lá um dispositivo que diz que o negociado vale mais que o legislado. Entendeu? Então, ainda que você possa, num primeiro momento, apagar isso, entendeu? A jornada 6 por 1 segue acontecendo pela via dos acordos coletivos. Pelego reformista e conciliador para fazer esse tipo de acordo é o que não vai faltar. De jeito nenhum, está sobrando. Então, essa luta ela não se concretiza sem revogar a reforma trabalhista. Entendeu? Essa luta não se concretiza também sem revogar a lei da terceirização irrestrita. Né? Não se concretiza, entendeu? Sem revogar o arcabouço fiscal. Então, tentar separar, tá certo, essa demanda, entendeu, desse outro conjunto de demanda, entendeu, é apostar na derrota. É apostar na derrota. Então, os marxistas, os comunistas, né, os revolucionários, teve que pensar, entendeu, num programa que unifique, sim, o conjunto da classe, que potencialize o surgimento e desenvolvimento da Frente Única Operária por cima das direções burocráticas, por cima das direções conciliadoras. Né? Então, acho que isso é um desafio fundamental, o que vai implicar um debate franco e aberto, né, em todas as frentes. Entendeu? Uma outra questão também aí que eu acho que é crucial a gente pensar em um momento como esse. Bom, se os burgueses não têm nenhum pudor, tá certo? Nenhuma vergonha em propor, né, e defender o corte de programas, né, como isso,
para pagar subsídio para empresas, né, para assegurar a lucratividade dos patrões, entendeu? É porque eles sabem que não há outra via para isso, senão para preservar suas taxas de lucro ou tentar recuperar suas taxas de lucro. Os trabalhadores precisamos saber disso, precisamos ter clareza disso, certo? Que não se pode levar essa luta por fora, tá certo, de uma estratégia anticapitalista. Tá bem? Ou seja, por fora, entendeu? Do combate pelo comunismo. Já se sabe desde algum tempo, aí, desde a da época da Terceira Internacional, que se fazia necessário, já naquela altura, romper, sabe, aquele ato que havia entre o programa mínimo, né, e o programa máximo, entre as demandas imediatas, entendeu, e a Revolução Socialista. Por quê? Porque se entendia, desde então, que a tarefa dos revolucionários, a tarefa dos comunistas, entendeu, à frente dos movimentos, das lutas, das demandas das massas, entendeu, era ligar, entendeu, essas demandas à condição necessária para que elas se concretizem. Ou seja, fazer a ponte até a revolução. Tá certo? O que isso implica hoje, tá certo, é você combater, entendeu, toda essa estratégia reformista, essa estratégia conciliadora. Jamais a gente explicar, né, por que experiências que já não deram certo, que fracassaram, entendeu, vem fracassando há mais de 100 anos, né, onde se tentou, né, na Alemanha, no Chile, em várias situações em que a estratégia reformista foi colocada à prova, ela fracassou fragorosamente. Então, por que o que autoriza os reformistas de hoje, entendeu, em torno do governo de frente ampla, né, ou da estratégia política de frente ampla, entendeu, acreditar que eles vão conseguir sucesso onde os seus antecessores fracassaram? Para encerrar, acho isso, pessoal, que é de fundamental importância a gente se debruçar profundamente, no sentido de encontrar as formas de fazer com que a potencialidade que se expressa na forma como se expandiu essa demanda, né, possa se juntar a outras demandas, tá certo, que potencializa essa unidade da frente ampla, sem capitular em hipótese nenhuma, entendeu, as pressões reformistas, entendeu, sem deixar de fazer a denúncia e o combate, né, pela frente única operária, que é a condição, tá certo, para se impor essa derrota que vai implicar para a burguesia, por isso ela vai resistir, tende a resistir enormemente, essa redução de jornada de trabalho. Todos e todas, agradeço o convite, é uma alegria poder voltar aqui à USP e uma alegria especial voltar pela mão dos camaradas do MRT, que têm procurado fomentar o debate, né, e levantar a classe. É um prazer compartilhar a mesa aqui com a Lucy, com o Brandão, sob o comando da Júlia, né, da Vitória e da Regiane. A questão da importância da luta da escala, né, 6x1, contra a escala 6x1, é que ela, na verdade, abre novos horizontes. Quando você fala assim, vida além do trabalho, finalmente você consegue sair do ambiente claustrofóbico pautado pelo status quo, que é, no fundo, o ambiente do salve-se quem puder, cujo expoente no último período foi o Marçal. Então, o Marçal faz a discussão do salve-se quem puder. A vida é uma barbárie, o Estado não vai te ajudar, e você tem que aprender a subir na vida, né? De maneira ética ou de maneira não ética, pisando no pescoço do amigo
e trucidando a tua família, se for necessário, porque é o que temos. Quando você fala assim, vida além do trabalho, isso tem uma radicalidade enorme. E eu queria aproveitar aqui a nossa mesa, complementando o que já foi dito, para dar um pouquinho o contexto em que essa luta surge. Contexto mais geral, né? É o contexto do capitalismo da barbárie. Nós estamos, no fundo, discutindo o capitalismo da crise estrutural do capital. É um capitalismo em descenso. É o capitalismo que não consegue contrarrestar a tendência decrescente da taxa de lucro sem agravá-la logo em seguida. E, portanto, é o capitalismo da catástrofe. Como é que o capital se protege? O que ele pode fazer aí? Ele pode administrar a barbárie. É o que ele faz. Como? Numa ofensiva permanente contra o trabalho e contra o meio ambiente. Então, esse é o capitalismo do nosso tempo, em todos os lugares. Então, qual é a palavra de ordem do capital para a classe trabalhadora no mundo inteiro? Rebaixamento progressivo do nível tradicional de vida dos trabalhadores. Esta é a palavra de ordem. Bom, e para quem está na periferia, que somos nós, como é que isto chega aqui no Brasil? Chega, assume a forma de um processo de reversão neocolonial. É o desmantelamento de todo o caráter democrático, republicano e soberano do Estado Nacional. Então, estamos virando uma colônia, não a mesma, uma outra, né? Bem pior que a anterior. Porque na anterior, pelo menos a metrópole cuidava. Agora nós ficaremos sob o cuidado do mercado, né? Então, esse é o momento que a gente está vivendo, estrutural, né? Isso não é de agora, são décadas que estão vindo. E qual é o nosso momento agora, conjuntural? É uma mudança de qualidade na crise estrutural do capital e no seu reflexo na periferia. Vou ficar por aqui, porque o tempo é curtíssimo, né? Como é que se dá esse reflexo? No plano internacional, uma exaustão da globalização dos negócios, uma desorganização da ordem internacional, uma tendência à guerra. Então, esse é o cenário internacional. E aqui dentro, nós estamos sobre o reinado da ponte para o futuro. Vocês lembram da ponte para o futuro do Temer? É esse que dá o rumo. E qual é o rumo do futuro brasileiro? É a reversão neocolonial. É transformar a economia brasileira numa mega feitoria moderna. Bom, então, é o capitalismo da barbárie. São contradições bárbaras. São contradições fortíssimas. Nós estamos sentindo essas contradições aqui, concreto. Por exemplo, crise ambiental, que parecia um negócio, né, meio assim, uma crise, um aquecimento global. Agora ele chega. Né? Ele chega na forma de queimada, 60% do território nacional respirando fumaça. Ele chega na forma de enchente, Rio Grande do Sul debaixo d'água. Né? Ele chega de várias formas. Né? Mas, segundo, né, o apagão. Claro que os paulistanos ficam muito orgulhosos com o apagão deles, que foi enorme, mas não é exclusivo dos paulistanos. Eu moro no interior, porque eu vi o debate do Boulos com o Nunes, e descobri, fiquei até um pouco aliviado, que o problema era o prefeito e a empresa. Eu falei, mas eu tenho outro prefeito, outra empresa, e acontece exatamente igual, porque o problema é a privatização. Então nós estamos vendo, né? Chega o problema da privatização. Nós estamos vendo a precarização do trabalho e várias outras contradições. E as contradições vão colocando, né, fazendo aflorar as contradições gigantescas do momento histórico. Então, por exemplo, questão ambiental, de repente coloca na pauta a questão agrária. E eu gostei muito do cartaz que eu vi aqui do MRT, falando da questão agrária. Porque o agronegócio, na verdade, é uma agrofumaça. Vai acabar com o Brasil. Mas acaba como? Queimando. Acaba queimando concretamente. O apagão aflora
questão da reestatização dos serviços públicos, principalmente dos serviços públicos estratégicos. E a precarização do trabalho, no fundo, coloca a necessidade do trabalhador ir à luta para poder ter vida. Então, este o contexto histórico dentro do qual surge a luta contra a escala 6x1. Bom, e a luta especificamente da escala 6x1, como já foi dito pela Lucy, tem no centro o problema da jornada de trabalho. É a luta pela jornada de trabalho. Não é uma luta nova. Faz aflorar uma luta que é histórica e uma luta que é estrutural do modo de produção capitalista. E que foi, diga-se de passagem, muito bem estudada pelo Marx. E eu sugiro, o professor adora a bibliografia, né? Então, eu sugiro que todos leiam o capítulo da jornada de trabalho do Capital. Porque ali ele já vai decifrando como é que se dá essa luta, para a gente ver que isso daqui não é um probleminha, isso daqui é um problema histórico, tem uma história longa e é um problema estrutural. Por quê? Porque ele está no âmago do metabolismo do capital, que é a relação capital-trabalho. O que o capital quer? O capital quer a jornada máxima. É isso que o capital quer. Por quê? Porque ele quer a exploração máxima. O que o trabalhador quer? O trabalhador quer a jornada mínima. E há um braço de ferro. E quando há este braço de ferro, o que decide o braço de ferro? O que decide o braço de ferro é a força. É a correlação de forças, como já foi discutido aqui. Então, para o capital, a jornada máxima é estratégico, porque é isto que permite ao capital extrair o máximo de trabalho. O que é o capital? O capital é um vampiro. Ele precisa sugar mais-valia. E quanto maior a jornada, maior a possibilidade. O que quer o trabalhador? O trabalhador quer melhorar a sua vida, melhorar o seu nível tradicional de vida. Então, no fundo, o que isso coloca? Coloca a necessidade do trabalhador pensar quais são as minhas necessidades. O que eu quero da vida? Quais são as minhas necessidades materiais, mas também quais são as minhas necessidades espirituais. O descanso, como foi bem dito, a família, a amizade, a leitura, a política, a reflexão. Então, é isto que vem à tona. Né? E, portanto, quando você pensa, né, como é que chama? A vida além do trabalho. A vida além do trabalho, no fundo, está falando do trabalho contratual. Olhem só, a vida além do trabalho é a vida além do capitalismo. É isso que está, digamos, no núcleo deste problema. E isso é que mostra a potencialidade desse tipo de luta. Bom, então, para ir encerrando aqui, agora, como é que se dá essa luta pela jornada de trabalho? Ela é uma luta que é da classe inteira. A classe do capitalista vai querer mais, uma jornada maior, e os trabalhadores, como classe, eles vão querer uma jornada menor. Curioso que o Luiz Marinho tenha dito, não é de classe, é de categoria. Não, é de classe e a gente tem que ter isso muito claro por que é de classe. Né? É de classe porque, sem uma mudança do conjunto da classe, é impossível conseguir reduções grandes na jornada de trabalho. Agora, qual é o Brasil? Né? O que é o Brasil? Qual é a galinha dos ovos de ouro da burguesia brasileira? A superexploração do trabalho. Aqui, a superexploração é dobrada. E para ter superexploração do trabalho, tem que ter um mundo de pobreza. Porque é este mundo de pobres, este oceano de pobres, que funciona como um peso, né? Que vai rebaixando, vai degradando o nível tradicional de vida dos trabalhadores, porque isso é que está em questão.
qual é o nível tradicional de vida dos trabalhadores numa economia em reversão neocolonial rumo a se transformar numa mega feitoria. Essa é a questão que está posta. Mas eu digo isso pelo seguinte, que a gente tem que entender o contexto histórico em que a luta pela jornada de trabalho volta à tona. Não é mais o mesmo contexto do Marx, né? Quando Marx discutiu isso, ele dizia a classe, dentro do capitalismo, deve lutar por redução de jornada, porque isso vai melhorar as condições objetivas da vida dele. Nós estamos no outro capitalismo. Nesse capitalismo, não há mais espaço para as lutas econômicas melhorarem as condições de vida dos trabalhadores. Porque é o capitalismo da crise estrutural, é o capitalismo do vale tudo, é o capitalismo que vai, né, fazer uma ofensiva permanente sobre o trabalho e sobre o meio ambiente. Assim como o ecocapitalismo não consegue dar conta da questão ambiental, a luta econômica também não consegue dar conta de uma melhoria substantiva nas condições de vida, né, dos trabalhadores. Então, isso coloca, no fundo, a necessidade de ligar a luta pela jornada de trabalho como conjunto das outras lutas. A questão agrária, a questão do fim das privatizações, do fim da mercantilização da vida, a necessidade dos trabalhadores rediscutirem quais são as suas necessidades, que não é necessariamente ficar copiando os estilos de vida das economias centrais e comprando bugigangas. Então, esse é o tamanho da luta que veio à tona. E eu acho que a tarefa da esquerda é juntar esta luta com todas as outras lutas e dar a ela um norte político. E o norte político, para se ir, né, além do trabalho, é se ir além do capital. E além do capital, o que tem é o comunismo. E é isso que a gente tem que agendar para a classe poder dar a esta luta um conteúdo político estratégico, que é o único que permitirá ao trabalhador ter uma vida além do trabalho. É isso. Obrigado. Né, a se desenhar, não caia de novo numa experiência vencida pelos nossos oponentes, né? Acho que, em síntese, o que eu queria colocar vai mais ou menos nesse sentido, e aí a gente segue debatendo, tá bem? Problematização, para a gente pensar nas possibilidades, são duas coisas. A primeira coisa é pensar a vida para além do trabalho significa também pensar uma vida para além da lógica contratual, porque o trabalho no capitalismo é a expressão da relação contratual, né? O Caio está dando risada para mim porque a gente estuda as mesmas coisas, então essa é a nossa linguagem. Pensar uma vida além do trabalho é pensar uma vida para além da contratualidade. Isso só é possível quando a gente supera a contratualidade. E o que é a contratualidade? É a possibilidade de você, trabalhador, como portador de força de trabalho, como sujeito de direito livre, colocar a sua força de trabalho como mercadoria, né, para circular. E você só consegue sobreviver através desse mecanismo. Essa é a contratualidade. É isso que determina o capitalismo. Então, uma vida para além do trabalho, uma vida para além da contratualidade, exige a superação desse estado de coisas. A gente vive um momento em que todos os espaços da nossa vida vêm sendo atingidos por essa lógica contratual. Então, é o trabalho, mas é a educação, é o lazer, são nossas relações humanas, né? A gente sempre quer algo em troca. São as nossas relações afetivas, a gente se relaciona através de contratos. Então, o ponto que eu venho trazer vem nesse sentido, a necessidade de superar essa lógica contratual como um aspecto central e que aponta essa reivindicação, né?
A gente não quer só estar nos shoppings, a gente não quer consumir, a gente quer uma vida com sentido, onde a gente possa se realizar enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto coletividade. Mas um outro ponto que a lógica contratual nos coloca para pensar é como alcançar isso, né? Então, esse é mais um ponto que eu venho tentar agregar ao nosso debate, no sentido de pensar as estratégias de luta. Então, o que eu quero colocar nesse ponto, né? A gente sabe que a reivindicação por uma legislação ela tem um potencial de organizar e mobilizar as pessoas, mas ela também tem um limite dentro do capitalismo, porque na medida em que você luta por uma lei para regular a sua venda da força de trabalho, você não está lutando exatamente por superar o capitalismo. Só que o processo de luta para alcançar isso é talvez o mais importante e decisivo e para onde a gente tem que voltar os nossos olhos, né? O que a gente pode fazer até alcançar ou não alcançar essa reivindicação? O próprio ministro do Trabalho apontou, né, uma alternativa que ela está muito alinhada, inclusive, com a Fiesp, com a declaração que a Fiesp deu, que é através da negociação coletiva, né? Sentarem lá os sujeitos da negociação coletiva e decidirem os rumos para a classe trabalhadora. Também vai ter aí todo um processo de debate lá no parlamento, onde os deputados, senadores, CCJ, todos os engravatados vão discutir sobre o que fazer, qual é o consenso possível, né, para conseguir silenciar as massas. O que a gente pode fazer, e aí finalizando, né, numa perspectiva de tentar apontar para a classe trabalhadora uma alternativa que não reproduza aquilo que trivialmente se faz e aquilo que aparentemente é o curso normal, né? Que não reproduza essa aposta só no processo legislativo, que não reproduza uma aposta num fórum tripartite, né? Onde sentem as centrais sindicais, onde sempre o governo, onde sente os representantes dos empregadores para discutir um pacto social em torno disso. O que a gente pode fazer para escapar dessa linguagem, que é uma linguagem também de contrato, onde as partes, onde cada trabalhador é representado lá por um sindicato, uma central sindical, onde os empresários são representados lá pelas suas federações, é parar de agir como representados e agir como classe. Último dia 15, a gente rompeu como classe. A gente se negou a estar lá sentado com os patrões e com os sindicatos, através dos sindicatos ou através dos nossos representantes, para reivindicar a redução da jornada. Acho que a gente tem que pensar em estratégias que vão nesse sentido, que aprofundem essa experiência de romper com essa lógica de representação, para que a gente possa atuar como classe. E como classe, a gente só tem um espaço que a gente pode atuar, que é nas ruas, com a ação de apresentar do seu lado direito, aquele lugar inóspito. Vou tentar não passar a melancolia jurídica aqui para vocês, fazer uma fala um pouco mais animada, enfim. Porque eu acho que o momento, ele nos possibilita isso, né? Para mim é muito significativo hoje estar numa mesa composta por lutadores e lutadoras, né? Tão reconhecidos por todos nós, e finalmente tratando de uma pauta que coloca a classe na ofensiva, né? A gente até agora estava na defensiva e ataque sobre ataque. Eu acho que essa reivindicação traduz esse momento e essa possibilidade de virada que a gente tem que olhar com muito carinho e muito cuidado. Colocado isso, eu pensei muito a respeito de que tipo de contribuição eu poderia trazer aqui para vocês. Sobretudo depois de ver a composição da mesa, né?
que é tão qualificada. E eu pensei um pouco em trazer a perspectiva da crítica jurídica, mas, sobretudo, colocar como isso demonstra para a gente as contradições do processo e como isso aponta para a gente, como tarefa, construir outras possibilidades, né? Construir possibilidades para além do trivial, para além do que a gente está acostumado. Porque a nossa tarefa também não é nada trivial, a nossa tarefa vai no sentido de avançar sobre a organização e mobilização de setores que, tradicionalmente, o sindicalismo oficial não consegue atingir, mobilizar, setores que são precarizados e que carregam em si a marca racial e de gênero que é muito própria da nossa sociedade, né? Uma sociedade que cresceu sobre a exploração de pessoas pretas, pardas, mulheres. Isso se expressa também no histórico que vem desenhando as nossas disputas enquanto sociedade trabalhadora, enquanto classe trabalhadora brasileira, em torno do tema da jornada de trabalho. Então, para começar esse tratamento, eu pensei em trazer alguns marcos, né, na questão da jornada de trabalho, para a gente pensar um pouco sobre as nossas estratégias também. Então, como um primeiro marco do ponto de vista normativo, a gente tem um decreto de 1891 que regula o trabalho de menores, né, sobretudo na indústria têxtil, e que colocava um limite de jornada para mulheres de 12 a 15 anos de 7 horas de trabalho por dia e de homens de 14 a 15 anos de até 9 horas por dia. Para crianças de 8 a 10 anos, 3 horas por dia, e crianças de 10 a 12 anos, 4 horas por dia. Depois a gente tem uma greve geral aqui no Brasil, em 1917, que tem como uma das bandeiras a limitação da jornada a 8 horas diárias e o pagamento de horas extras para as horas extraordinárias, um adicional, né, para as horas extraordinárias. A Constituição de 1934, ela incorpora essa reivindicação e coloca uma limitação de 8 horas por dia e 48 horas semanais, mas ela vem com um acréscimo, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, passa a permitir 2 horas extras por dia com um adicional de 20%. Isso significa que a redução da jornada alcançada pelos trabalhadores, né, mediante todo o processo de luta, acabou sendo dissipada com essa possibilidade de prorrogação da jornada. Na Constituição de 88, a gente finalmente alcança a limitação de 44 horas semanais e 8 horas diárias, e o adicional de horas extras de 50%. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vem acompanhando um processo histórico de luta, de disputa em torno da redução da jornada, mas com medidas que vêm na contramão e que garantem mecanismos de compensação para que a exploração siga se acentuando e mantendo, na verdade, os níveis de produtividade, aumentando os níveis de produtividade, acaba esvaziando as nossas conquistas. Para além disso, né, no curso do processo histórico ainda, a gente tem em 98 a Lei do Banco de Horas, que tem o efeito que a Lucy traduziu na pesquisa dela, né? A gente tem pesquisas que falam dos metalúrgicos do ABC, por exemplo, que tem o banco de horas e que a jornada, em que pese os acordos coletivos terem conquistado 40 horas semanais, a jornada efetivamente trabalhada, às vezes, supera as 44 horas semanais em virtude do banco de horas. Mais recentemente, a gente teve em 2013, pela PEC das domésticas, né, a PEC 72, a limitação da jornada das domésticas, e eu queria chamar a atenção para vocês sobre esse ponto. Até 2013 não havia essa limitação da jornada das domésticas, e nós sabemos que as trabalhadoras domésticas também têm um recorte racial que a gente precisa levar em consideração. E aí depois vem a reforma trabalhista e estabelece a possibilidade de acordo individual para banco de horas,
estabelece o fim da jornada em itinerary, que é o pagamento do período que você leva se deslocando para o trabalho, quando o seu trabalho é de difícil acesso, e a possibilidade de estabelecimento de jornada de 12 por 36 também por acordo individual, ou seja, não é necessário passar pelo sindicato, pela categoria organizada. O seu patrão, né, com você que tem todo o poder de negociar junto ao seu patrão, na verdade, você consegue negociar com o seu patrão, todo mundo consegue, você pode estabelecer um acordo de banco de horas ou de jornada 12 por 36. Que, na verdade, ninguém trabalha 12 horas, como você muito bem colocou, né? Também no telemarketing a jornada é reduzida de 6 horas, mas não tem operador de telemarketing que trabalha 6 horas. Eles pegam a dobrada e trabalham 12 horas. A gente sabe qual que é a realidade da nossa classe. Então, diante de todo esse contexto normativo, que não consegue responder à demanda de garantir efetivamente uma redução da jornada, que vai gerar emprego, que vai possibilitar descanso para as pessoas, a gente tem uma proposta de emenda constitucional que traduz uma reivindicação como, né, as participantes, né, que me antecederam muito bem destacaram, traduz uma reivindicação muito importante e que toca um setor da classe trabalhadora que nós que pensamos em como transformar o mundo, né, temos um olhar muito vivo, muito presente. A juventude, os trabalhadores mais precarizados, as trabalhadoras negras, que são o potencial transformador e mais radicalizado da nossa classe, mas que até então a gente não tinha conseguido chegar. Diante disso, né, e de toda essa potencialidade de uma palavra de ordem que contesta não só um regime de jornada, mas um regime de trabalho exploratório, que aponta a necessidade